Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta videoaula da disciplina de Biologia Molecular e Genética, voltada para os alunos do curso de Nutrição e Fisioterapia. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Eventuais dúvidas podem me procurar através do WhatsApp, no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Outro recado diz respeito aí à avaliação 1. Em virtude do isolamento social, a P1 será substituída pela média das atividades realizadas até o dia 30/4. Nas minhas disciplinas, a P1 será a média das atividades que vocês já realizaram e irão realizar aí no portal do aluno até esta data, certo? Então, na videoaula de hoje, nós vamos continuar aí falando sobre a genética dos grupos sanguíneos. Vamos falar aí sobre o fator RH e uma doença relacionada com esse fator, que é a eritroblastose fetal. Então, é esperado que ao final desta videoaula ou da leitura do material, vocês possam compreender a relação do fator RH no desenvolvimento aí desta doença. Então, só para a gente adiantar, a eritroblastose fetal, ela surge da incompatibilidade sanguínea, envolvendo o fator RH, do sangue materno e do sangue fetal. Essa doença pode trazer sérios prejuízos, tanto ao feto quanto ao recém-nascido. Então, o ser humano ele possui diferentes sistemas de classificação dos grupos sanguíneos, que é o que nós vimos na última videoaula. E essa diferença está relacionada com a presença de antígenos nas nossas hemácias. Então, nós vimos na última videoaula que as nossas hemácias, ela contém aí diferentes tipos de antígenos ou glicoproteínas, tá? Então, por exemplo, se na hemácia, se na sua superfície, ela tem o antígeno a pessoa será do grupo sanguíneo tipo A. Se ela tiver o antígeno B, ela vai ser do grupo sanguíneo do tipo B. Se ela tiver os dois antígenos A e B, ela será do grupo sanguíneo tipo AB. E se ela não tiver nenhum desses antígenos em suas hemácias, ela será aí classificada como sendo do grupo sanguíneo tipo O. Então, o que vai determinar aí esses diferentes tipos sanguíneos será a presença de antígenos na superfície das hemácias. Esses antígenos surgem da expressão de diferentes genes. E esses genes são chamados de alelos múltiplos. O que são esses alelos múltiplos? Eles estão relacionados com as variações de um mesmo gene. E o sistema ABO está relacionado então com a presença de alelos múltiplos, relacionados com variações no gene I, tá? Então, esses genes podem ser do tipo Isão A, Isão B ou Izinho. Então, reparem que é o gene I que tem várias formas, né? Tem variações. Por exemplo, se a pessoa tem o gene Isão A, consequentemente, o seu grupo sanguíneo vai ser do tipo A. Esse gene vai expressar antígenos A. Se a pessoa tiver aí o gene Isão B, ela vai expressar aí os antígenos B na superfície das hemácias. Ela será, portanto, do grupo sanguíneo B, tá? Se a pessoa expressar esses dois genes, Isão A e Isão B, isso vai fazer com que a pessoa tenha aí a expressão dos dois antígenos, antígenos A e B, na superfície das hemácias, fazendo com que a pessoa seja do grupo sanguíneo AB. E a presença dos genes recessivos, Izinho, em duplicidade, vai fazer com que não ocorra a expressão de antígenos, fazendo com que a pessoa seja classificada como sendo do grupo sanguíneo tipo O, tá? Então, tudo isso nós vimos na aula passada, né? Discutimos aí sobre esse quadro e
Outra coisa relacionada ao sistema ABO é, se nós temos a presença de antígenos A e B, consequentemente, nós também teremos a presença de anticorpos, tá? Então, por exemplo, se a pessoa é do grupo sanguíneo tipo A, significa que ela tem antígenos A nas suas hemácias. E que tipo de anticorpos ela vai ter no seu plasma? Anticorpos anti-B, tá? Ah, mas por que não são os anticorpos anti-A? Fossem esses anticorpos anti-A, esses anticorpos iriam atacar as próprias hemácias do indivíduo, certo? Outro exemplo, se a pessoa é do grupo sanguíneo B, significa que ela tem antígenos B nas suas hemácias. Consequentemente, que anticorpos que ela vai ter no seu plasma? Anticorpos anti-A, certo? O que mais nós vimos? Se a pessoa for do grupo sanguíneo do tipo AB, significa que as suas hemácias têm esses dois antígenos. Como tem esses dois antígenos, consequentemente, não teremos anticorpos nos seus plasmas, tá? Ou seja, ela não tem nenhum anticorpo anti-A e nenhum anticorpo anti-B. No entanto, se a pessoa for do grupo sanguíneo do tipo O, como esses indivíduos não têm esses antígenos A e B nas suas hemácias, consequentemente, no seu plasma vai haver a presença dos dois tipos de anticorpos, tanto o anti-A quanto o anticorpo anti-B, certo? Então, tudo isso nós vimos aí na aulinha passada. E graças aí ao sistema ABO, houve um desenvolvimento aí das técnicas de transfusão sanguínea, tá? Então, as transfusões podem ocorrer aí entre indivíduos do mesmo grupo sanguíneo e até mesmo entre indivíduos de diferentes grupos sanguíneos, tá? Logo, em uma transfusão sanguínea relacionada aí ao sistema ABO, deve-se levar em conta os anticorpos presentes no plasma do receptor e os antígenos presentes na hemácia do doador. Como nós vimos na aula passada, isso é necessário para que não ocorra uma reação hemolítica, ou seja, a destruição de hemácias. E graças, ao sistema ABO, ocorreu uma diminuição dos acidentes fatais relacionados aí com as transfusões sanguíneas. Além do sistema ABO, o sangue também pode ser classificado em positivo e negativo. A pessoa pode ter aí seu sangue tipo A, positivo, negativo, B, positivo, negativo, AB, positivo, negativo, o O, positivo ou negativo. E esse fato se deve à presença aí do fator RH, que é um outro antígeno que também pode estar presente aí nas hemácias dos indivíduos. Hemácias com o fator RH, com esse antígeno RH, vai ser classificada como tendo sangue positivo. Hemácias sem o fator RH vai classificar o sangue como sendo negativo. E os genes para o fator RH, eles serão representados aí pela letra R, ou maiúscula ou minúscula. Nós também vimos aí na última aula, de maneira bem resumida, que 85% da população brasileira, até mundial, são classificados como tendo aí grupo sanguíneo positivo, tá? E o genótipo para esses indivíduos são representados aí por uma letra maiúscula, né? Rão. Então a pessoa pode ter aí dois genes dominantes, rão, ou um gene dominante e um recessivo. A presença de um único gene dominante já é o suficiente para classificar a pessoa como sendo aí classificada como grupo sanguíneo positivo. E
só lembrando, né, que nós não temos anticorpos anti-RH, tá? Então, quem é positivo não tem anticorpos anti-RH, certo? E 15% da população aí vai ser classificada como sendo aí sangue negativo. E o genótipo que vai caracterizar esses indivíduos será a presença aí de 2 genes recessivos, representados pelas letras R, R, tá? Então, indivíduos RH negativo não possuem o fator RH nas suas hemácias. Esses indivíduos também não têm anticorpos anti-RH no seu plasma, certo? Só que aí nós temos pequeno problema. No entanto, essas pessoas elas podem produzir anticorpos anti-RH quando em contato com sangue positivo. Então, numa transfusão sanguínea, além de levar em conta os grupos sanguíneos do sistema ABO, também deve-se levar em conta o fator aí RH, tá? E com relação ao fator RH, positivo pode doar e receber aí para positivo. Em relação aos negativos, então positivo pode doar para positivo e receber de negativo. Os indivíduos com sangue negativo, eles podem doar para negativo e também receber de negativo. No entanto, em se tratando aí do sistema RH, indivíduos do sangue positivo não podem doar para indivíduos com sangue RH negativo, tá? Essa é a regra envolvendo aí o fator RH. Quem tem sangue negativo não pode entrar em contato aí com sangue RH positivo. Mas por quê? Você tem um risco, a chance de desenvolver anticorpos anti-RH. E essa é a gênese aí para essa doença que nós vamos abordar a partir de agora, a eritroblastose fetal, ou também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. Então, pessoas com sangue negativo, quando em contato com sangue positivo, passam a produzir anticorpos contra esse fator RH, tá? Passam a produzir anticorpos anti-RH. Isso ocorre pois seu sistema imunológico reconhece esse fator como sendo um corpo estranho, né? Então, qualquer coisa estranha ao nosso organismo vai desencadear a produção de anticorpos. E o mesmo acontece aí com esse fator RH. Se a pessoa é negativa e entra em contato aí com esse sangue positivo, consequentemente, o nosso sistema imunológico passa a desenvolver aí anticorpos anti-RH. E o entendimento do sistema RH permitiu a compreensão do mecanismo relacionado com a doença eritroblastose fetal. E essa doença aí é de origem imunológica, ou seja, nós teremos aí uma reação antígeno-anticorpo. E essa reação vai ser caracterizada aí por aglutinação e hemólise dos eritrócitos fetais, causada aí pela incompatibilidade sanguínea do fator RH entre o sangue materno e o sangue do bebê, tá? Eu falei eritrócito, já falei em outras aulas, né? É sinônimo de hemácias ou glóbulos vermelhos, tá? Então a doença eritroblastose fetal vai ser caracterizada aí pela destruição de glóbulos vermelhos, eritrócitos, certos? Então ela surge de uma incompatibilidade sanguínea relacionada ao fator RH entre o sangue materno e o sangue do bebê. Então vamos lá.
vamos lá abordar, né, como que ocorre aí, quais as condições para essa ocorrência, para o surgimento dessa doença. Então esse problema, ele ocorre na gestação de uma criança RH positivo por uma mulher, por uma mãe RH negativo. Tá? Essa condição, essa situação leva à produção aí de anticorpos anti-RH, tá? Produzidos pela mãe. E isso pode levar aí pode colocar em risco aí a criança numa segunda gestação. Então a característica da eritroblastose fetal é que na primeira gestação nada ocorre, tá? O problema está em gestações futuras, que é o que nós vamos ver a partir de agora, tá? Então vamos lá. Então quais são as condições para a ocorrência dessa doença? Então a primeira condição é, obviamente, a mãe ser o quê? Mãe RH negativo. Essa é uma primeira condição. A segunda condição é o pai ser RH positivo. Então, mãe negativa, com sangue negativo, pai com sangue positivo, existe a grande chance aí do bebê, né, da mãe gerar aí um filho sendo sangue RH positivo. Então essas são as principais características. Mãe, sangue negativo, pai, sangue positivo e a mãe gerar aí um bebê com sangue RH positivo. Como eu falei, na primeira gestação nada ocorre, tá? Porém, o contato do sangue materno negativo com sangue fetal positivo que vai se dar quando? Na hora do parto, né? Através da placenta. Tá? Esse contato do sangue fetal com o sangue materno faz com que a mãe seja sensibilizada. O que significa isso? Faz com que ela produza anticorpos anti-RH. Tá? Então, na primeira gestação, obedecendo essas condições, a mãe vai estar sensibilizada, ou seja, ela tem anticorpos anti-RH. E aí que surge o problema, né? O problema vai estar, então, numa segunda gestação, tá? Então, vamos ver o esqueminha aqui. Na primeira gestação, a mãe, RH negativo, ele tem um sangue negativo, ela vai gerar aí um bebê positivo. Na hora do parto, durante a gestação, não ocorre mistura entre o sangue materno e o sangue fetal. Tá? Essa mistura de sangue só vai ocorrer na hora do parto. Tá? Então, na hora do parto, o sangue fetal pode misturar-se aí com sangue materno, né? O sangue fetal é positivo, materno é negativo. O sangue materno, então, a presença desse corpo estranho, desse fator RH, vai fazer com que a mãe seja, então, sensibilizada. Ou seja, vai fazer com que a mãe produza anticorpos anti-RH. Então, a primeira gestação, ela serve para sensibilizar a mãe. Ela serve para a mãe produzir anticorpos anti-RH. O que acontece com esse primeiro bebê? Nada. É uma criança saudável. Tá? No entanto, né, o problema está na segunda gestação. Então, na primeira gestação, a mãe foi sensibilizada. Ela tem anticorpos. Então, na segunda gestação, os anticorpos anti-RH maternos atravessam a barreira placentária e atacam as hemácias, os eritrócitos do feto em desenvolvimento. Tá? Olha só, o sangue da mãe do feto não se misturam, né? No entanto, anticorpos, eles podem atravessar a barreira placentária. Tá? São moléculas pequenas, conseguem atravessar a barreira placentária. E nesse caso, os anticorpos anti-RH da mãe
estão sendo transferidos aí para o feto. Muito bem. E esses anticorpos, né, anti-RH, vão atacar o fator RH presentes nas hemácias do bebê, do feto, tá? Então, esses anticorpos vão promover aí uma destruição dessas hemácias, uma destruição destes eritrócitos. Entenderam? Para repor as hemácias destruídas, aí o feto, né, vai responder esse processo, né? Então, para repor as hemácias destruídas, o feto passa a produzi-las em grandes quantidades. No entanto, essas novas hemácias, elas são imaturas e sem função. Hemácias imaturas recebem o nome de eritroblastos, tá? E como a constante destruição dos eritroblastos é chamada de hemólise. Então, com isso, nós temos aí o nome da doença, né? Eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Certo? E essa doença, ela pode ser fatal para o feto, tá? Podendo causar aí abortos. Caso a criança consiga sobreviver, ela pode apresentar aí alguns sintomas, né? Como, por exemplo, a anemia. Então, como houve bastante destruição aí de glóbulos vermelhos, isso resulta, né, na maioria das vezes, em quadros de anemia. A criança pode ter aí um aumento de fígado e baço. Então, a hemólise, a destruição aí a destruição de glóbulos vermelhos, ela ocorre predominantemente aí no fígado e baço. Quem mais? Então a pessoa pode ter aumento de fígado e baço, a criança, né? A criança pode ter aí icterícia, que é aquela pigmentação amarela da pele e o branco dos olhos. Isso ocorre devido ao acúmulo da bilirrubina. A bilirrubina é um dos produtos que surgem da destruição aí das hemácias. Tá? Então também é um quadro bastante característico para as crianças que têm essa doença. E falando em situações, né, mais prejudiciais ao corpo, em situações mais extremas, mais danosas, pode ocorrer paralisia cerebral. Isso ocorre ainda, né, na vida intrauterina, mas perdura aí durante toda a vida. E essa paralisia cerebral é devido à falta de oxigenação no cérebro, né? Que tá óbvio, né? Se você tem hemácias destruídas, isso compromete aí o transporte de oxigênio, tá? E quando afeta aí o cérebro, pode causar aí paralisia cerebral. O que mais, gente? A mãe pode ter aí a eritroblastose fetal pode ocorrer só na segunda gestação? Em condições normais, sim. Porém, nós temos algumas situações em que a ocorrência dessa doença pode se dar aí na primeira gestação, tá? Então, a eritroblastose fetal também pode ocorrer caso a mãe RH negativo já tenha recebido inadequadamente alguma transfusão de sangue de caráter positivo. Tá? Então, numa transfusão de sangue feita de maneira errada, isso pode sensibilizar a mãe. E numa outra situação, é caso a mãe RH negativo tenha sofrido um aborto de um feto com sangue RH positivo. Então, nessas duas situações, a mãe fica sensibilizada fazendo com que a ocorrência da doença, da eritroblastose fetal, se dê aí, de fato, na primeira gestação. Certos? E o tratamento, né?
Tratamento de bebês que nascem com essa doença pode incluir aí, tratamento, primeiro tratamento a ser feito é uma transfusão total do sangue, tá? O bebê, então, ele passa a receber sangue RH negativo. Esse sangue, ele não é destruído pelos anticorpos da mãe presentes aí no recém-nascido. E com o passar do tempo, esses anticorpos presentes no bebê, eles acabam sendo eliminados. Então, o bebê, ele volta a ter uma vida normal depois de alguns meses, tá? E também nós temos aí tratamento para os outros sintomas, como por exemplo aí a fototerapia, que é utilizada aí para o tratamento aí da icterícia. E a prevenção? Tem formas de prevenção? Sim, né? Para se proteger da eritroblastose fetal, a mãe RH negativa pode receber um soro contendo anticorpos anti-RH por via injetável, logo após o nascimento do bebê RH positivo, tá? Então, feito, né, exames pré-natais, observada aí essas condições, mãe negativa, pai positivo, tem grandes chances do bebê ser RH positivo. Então, após essa primeira gestação, né, após qualquer gestação, a mãe deve receber então um soro contendo aí anticorpos anti-RH, tá? E esses anticorpos, eles acabam destruindo hemácias RH positivas deixadas pelo feto no organismo materno, tá? E além disso, esses anticorpos, eles impedem que as mães sejam sensibilizadas, ou seja, a presença desses anticorpos, o uso desse soro contendo anticorpos, faz com que o sistema imunológico da mãe não precisa ser ativado, ou seja, não produza células de memória, não produza anticorpos anti-RH, tá? E esse procedimento deve ser feito aí ao final de cada gestação com o filho RH positivo. Certos? O que mais? Então, nós temos essa condição. Mãe é sangue negativo, pai sangue positivo. Filho sangue positivo. Então, isso é a base para eritroblastose fetal. Então, se a mãe, numa segunda gestação, tiver um filho RH positivo, essa criança pode desenvolver essa doença. No entanto, se nessa gestação, nessa segunda gestação, a criança for sangue negativo, nada ocorre com a criança, certo? Muito bem, gente. Coloquei aqui alguns exercícios resolvidos, tendo material, vamos só discutir sobre eles. Ó, uma mulher com sangue RH negativo casou-se com um homem RH positivo. E é dado no exercício que o genótipo para esse indivíduo é homozigoto, para essa característica. Ela quer saber, né, como serão os descendentes desse casal em relação ao fator RH. Então, a mesma coisa, gente. Vamos usar a nossa tabelinha e distribuir os genes. Genótipo do pai, genótipo da mãe para o fator RH. O pai, ele é RH positivo e ele é homozigoto para essa característica. Se ele é homozigoto, ele tem dois genes iguais. Se ele é positivo, quais são esses genes iguais? Genes dominantes. Errão, errão. Tá? Então, de novo, o caráter positivo está relacionado com a presença de um único gene dominante. Tá? No caso, fala que ele é homozigoto, então ele tem dois genes dominantes. A mãe é negativo, é RH negativo. O único genótipo para o caráter negativo é a presença de dois genes recessivos, R'inho, R'inho. Só distribuir esses genes na nossa tabelinha, tá? Então,
esse com esse é rão, é rinho, é rão, é rinho, tudo é rão, é rinho, né? Tudo heterozigoto. Indivíduos heterozigotos, com a presença de um gene dominante. Qual vai ser esse fenótipo? Eles serão o quê? Todos RH positivo, certo? Então, ó, a presença de um único gene dominante faz com que a pessoa seja classificada como tendo sangue positivo. O exemplo 2 é de uma mulher com sangue RH negativo casou-se com um homem com sangue RH positivo. Só que o exercício fala que o genótipo dele é heterozigoto. Como serão os descendentes desse casal em relação ao fator RH? Mesma coisa, vamos distribuir os genes. Então fala que o pai tem um fator RH positivo, mas ele é heterozigoto. Significa que ele tem dois genes diferentes, um dominante e um recessivo. Tá? Não importa, ó. Gene dominante, a pessoa é classificada como sendo grupo sanguíneo positivo. A mãe é negativa, né? O genótipo RH negativo são dois genes recessivos. Vamos distribuir esses genes no nosso quadro, né? Esse com esse é rão, é rinho. Esse com esse, mesma coisa. Esses dois genes recessivos, mesma coisa embaixo, tá? Então, como serão os descendentes aí? Então, 50% serão classificados como tendo esse fator RH positivo. E 50% de não ter esse fator RH, tá? Certos? O que mais? 3. Um casal com sangue RH negativo pode ter filhos com sangue RH positivo? Sim ou não? Justifique. Resposta é não. Mas por que não? Gente, RH negativo só produz um único tipo de genótipo. É rinho, tá? Então não, né? Pois ambos, né? Pai e mãe, possuem apenas genes recessivos, tá? Então, de novo, o genótipo, o RH negativo, o sangue negativo vai se dar aí pela presença de dois genes recessivos, tá? Então, pais com sangue negativo, obrigatoriamente terão filhos com sangue negativo. Aí entra o caso, né, do vizinho, né? 4. Em uma primeira gestação, uma mulher deu à luz uma criança saudável. Seu segundo descendente teve eritroblastose fetal grave, por incompatibilidade com o fator RH. A terceira criança nasceu bem, sem sinais dessa doença. O exercício quer o seguinte: quais são os fenótipos de todos os membros dessa família quanto ao sistema RH, quanto ao fator RH? Tá? Então, quem são os membros relatados? Nós temos a mãe, nós temos aí a criança da primeira gestação, uma criança que nasceu saudável. Nós temos a segunda criança que nasceu aí com a doença, eritroblastose fetal. E nós temos uma terceira criança que nasceu saudável. Então, qual que é a ocorrência para o desenvolvimento da doença? A mãe tem que ser o quê? Negativo. Tá? A mãe tem que ter sangue negativo. Tá? Como ela tem a doença, né, o pai, nesse caso também, é sangue positivo. E a criança da primeira gestação nasceu saudável. Como tem o caso de doença na família, na segunda gestação, significa que essa primeira criança é do grupo sanguíneo RH positivo. Tá? Então, nessa primeira gestação, a mãe ficou sensibilizada. Ela produziu anticorpos. Numa segunda gestação, se ela tiver um filho com sangue positivo,
vai ter a doença. Que é o que acontece. Na segunda gestação, a criança tem a doença. Se a criança tem a doença, significa que ela também tem o sangue RH positivo. Tá? E na terceira gestação, nasceu uma criança saudável. Se a criança nasceu saudável, significa o quê? Que essa criança é do grupo sanguíneo RH negativo. Certos? Muito bem. Tem mais algum? Ah, tem mais um. Uma mulher com sangue AB negativo pode receber sangue do grupo O positivo? Então, AB são aquelas pessoas classificadas como sendo, né, os receptores universais. Pode receber sangue de todos os grupos sanguíneos, né? Essa mulher do grupo sanguíneo AB negativo pode receber sangue do grupo O positivo? Resposta é não, né? Não, pois ela pode ficar aí sensibilizada, aumentando o risco aí para o desenvolvimento da doença chamada eritroblastose fetal. Certos? Muito bem, gente. Tem mais questões aí no portal do aluno, em atividades online, por favor, façam. Boa noite. Fui.